Dá um cansaço, né, minha filha? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me encontrar no Twitter, no Instagram e no YouTube. E pode patrocinar a produção de conteúdo desse canal através do padrim.com.br/Jana Viscardi. Há outras formas também de você interagir através de comentários aqui, sugestões de vídeos nas minhas plataformas. Você pode também deixar o seu like ou dislike, caso você não goste do material. E pode também compartilhar com as pessoas que você conhece, porque essa é uma forma de o canal ir crescendo organicamente, fazendo com que outras pessoas conheçam o meu trabalho. Hoje eu decidi trazer para vocês o pronunciamento que o Bolsonaro fez no dia 31 de março de 2020, mas eu vou fazer de forma um pouco diferente. O pronunciamento é muito longo. O que em geral eu costumo fazer é ler o pronunciamento inteiro e depois ir pontuando coisas. Dessa vez eu já vou ler fazendo alguns apontamentos. No sentido, e aí eu já adianto que aqui o nosso objetivo é olhar um pouco como é que era e como é que está, né? Ele já deu alguns pronunciamentos falando sobre a questão do coronavírus e quais são os recursos que ele emprega nesse discurso que ele fez no dia 31 e que são diferentes ou que são a mesma coisa, feitas de uma forma diferente de antes. Ele vai lá dizer, né? Boa noite. Venho nesse momento importante me dirigir a todos vocês. Desde o início do governo, temos trabalhado em todas as frentes para sanar problemas históricos e melhorar a vida das pessoas. Aí aqui é importante, claro, tá fazendo uma autopropaganda aí, né, falando de si mesmo e tal. E aí aqui um detalhe importante, eu acho, ele falar sanar problemas históricos, né? O que ele tá chamando de histórico. Você tem aqui uma das possibilidades interpretativas é pensar os inúmeros anos de PT, já que a base dele usa inclusive esse como um argumento constante, né? Então é muito presente falar dos anos horrorosos do PT e tal. É como se fosse uma massa amorfa, os anos todos são uma mesma coisa, né? E aqui quando ele fala desses problemas históricos, isso pode ser resgatado diante de um discurso que é continuamente reverberado. E eu tô dizendo isso, claro, para afirmar que ele não está falando do PT, digo, ele não usou a palavra PT, mas que existe aí um casamento entre aquilo que ele inevitavelmente traz aqui como um recurso, né, de conversa com as pessoas e a relação desses recursos que ele usa agora com outros discursos que são proferidos. Isso não vale só para ele, vale para todo mundo. Isso é contexto, isso é a interação entre os discursos presentes e outros discursos que ele já deu, né? E aquilo que ele costuma falar. O Brasil avançou muito nesses 15 meses, mas agora estamos diante do maior desafio da nossa geração. Aí, de novo, ele continua fazendo essa autopropaganda, não diz o que significa esse avançar nesses 15 meses, se ele está falando de reformas que foram feitas, se ele está falando dos enormes índices de desemprego. A gente tinha, sei lá, mais de 13 milhões de desempregados no Brasil, antes da época do corona, então eu não sei se é disso que ele está falando, não dá para entender do que ele está falando, porque ele só pontua de maneira bem generalista que o Brasil avançou nesses 15 meses. Minha preocupação sempre foi salvar vidas, tanto as que perderemos pela pandemia, como aquelas que serão atingidas pelo desemprego, violência e fome. Aí aqui você imagina que ele está entrando então no escopo do que é o discurso dele nesse dia, que é falar sobre a pandemia, só que antes de usar o termo pandemia, ele vai dizer que a preocupação dele sempre foi salvar vidas, e você pode entender, a inferência que você pode fazer aqui é de ele estar se justificando, dizendo que tudo o que ele disse antes é justamente no sentido de pretender salvar vidas, né? E aí, quando ele vai falar da pandemia, não é só da pandemia que ele fala, então você tem aí dois temas, duas referências que são importantes para a construção desse pronunciamento, que são a palavra pandemia e a palavra desemprego. E por que isso é importante? Porque ao longo da trajetória de Bolsonaro, falando de coronavírus, ele sempre fala de coronavírus, ele defende o isolamento vertical e não horizontal, ou seja, ele defende que as pessoas vivam com normalidade, que elas continuem fazendo as suas atividades e apenas idosos e outras pessoas com doenças pré-existentes se isolem, mas não o restante da população.
Então, quando ele fala de pandemia e desemprego, ele mantém essa lógica que ele já trazia de outros discursos, de sempre associar as duas coisas, a questão da pandemia e a questão da economia. E aí, dentro dessa lógica, a gente tem, assim, memes maravilhosos. Tem um meme, por exemplo, vou ver se eu acho e boto aqui na tela, que, sei lá, estão lá os dinossauros, tá caindo a porcaria lá do meteoro, e aí a preocupação dos dinossauros é, nossa, isso vai afetar muito a economia. Então, enfim. Nessa hora a gente ri, gente, porque tá difícil a vida. Tem dias que são mais difíceis que os outros, não é mesmo? Eu me coloco no lugar das pessoas e entendo suas angústias. As medidas protetivas devem ser implementadas de forma racional, responsável e coordenada. E aí, o que ele vai fazer? Quando ele fala que as medidas têm que ser implementadas de forma racional, responsável e coordenada, e aí ele está fazendo clara a referência aos governadores, ao fato dos estados estarem promovendo isolamento horizontal, e ele estava rechaçando a postura dos governadores, inclusive tentando mudar a postura dos governadores, porque ele queria isolamento vertical, né? E aí ele vai dizer na sequência, nesse sentido, o senhor Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, disse saber que muitas pessoas de fato têm que trabalhar todos os dias para ganhar seu pão diário e que os governos têm que levar essa população em conta. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está retomando o que ele tinha feito antes. Ele tinha distorcido a fala do diretor-geral da OMS, e isso pegou super mal. O diretor da OMS foi lá no Twitter para, mais uma vez, reiterar que ele defendia o isolamento horizontal, porque saíram compartilhando como se ele defendesse o isolamento vertical, como o Bolsonaro defende. E não é o caso, né? E aí ele vai parafrasear em vários trechos o que foi que o diretor da OMS disse, né? Continua ainda, se fecharmos ou limitarmos movimentações, o que acontecerá com essas pessoas que têm que trabalhar todos os dias e que têm que ganhar o pão de cada dia todos os dias? Esse recorte, né, por enquanto, da fala é interessante para ele porque corrobora aquilo que ele pretendia fazer, que era o isolamento vertical. Por isso que eu falei em distorção, porque ele tira a fala do cara da OMS de contexto e vai dizer lá para as pessoas que, na verdade, o cara tá dizendo a mesma coisa que ele tá dizendo, o que não é verdade, porque há mais no que o diretor da OMS disse, né? Justamente porque ele não defende o isolamento vertical. Ele prossegue. Então, cada país, baseado em sua situação, deveria responder a essa questão. O diretor da OMS afirma ainda que, com relação a cada medida, temos que ver o que significa para o indivíduo nas ruas. E complementa: eu venho de família pobre, eu sei o que significa estar sempre preocupado com seu pão diário. Isso é ele falando da fala do diretor da OMS. Isso deve ser levado em conta porque todo indivíduo importa. A maneira como cada indivíduo é afetado pelas nossas ações tem que ser considerada. E aqui esse ponto nos interessa, porque ele usou um bom tempo para parafrasear as falas do diretor da OMS, e o que ele não fez foi continuar a paráfrase. Ele deveria ter continuado dizendo que é a conclusão do diretor da OMS frente a essas ponderações que ele faz. Porque as ponderações que o cara da OMS faz tem a ver com, na sequência, dizer, por isso, os governos precisam estabelecer políticas públicas que protejam os mais vulneráveis. O que Bolsonaro estava fazendo antes desse pronunciamento era dizer que essa fala do diretor da OMS era como a dele, querendo aí equiparar e dizer, olha, no limite tá tudo certo eu falar isolamento vertical, porque o próprio cara da OMS está dizendo que a gente tem que ver o que fazer com essas pessoas que precisam ir para as ruas todos os dias. É aí que tá esse ponto, né? Você pega um texto, tira do contexto, pega trechos e não os trechos que podem ir contra aquilo que você está querendo provar, então você pega uma parte só do texto, e ele manteve isso aqui. Os jornais disseram que ele mudou o discurso e tal, e ele pode até não ter usado histeria, e nesse sentido ter mudado o tom da fala dele, mas ele continua fazendo o mesmo jogo de conversar com a base dele, trazendo essas informações picotadas que já estão disseminadas entre os seus grupos. Então, na verdade, não é uma mudança de postura, na verdade, é uma maneira de ele continuar conversando, inclusive com a própria base, que tá ligada nessa coisa do OMS, tá ligada na coisa dos governadores, e, bom, enfim, vai interpretar, seguir fazendo essa interpretação que já vinha sendo feita em função da grande quantidade de mensagens que são passadas, inclusive por WhatsApp, dentro dessa lógica, né?
Aí ele vai tentar se justificar na sequência. Não me valho dessas palavras para negar a importância das medidas de prevenção e controle da pandemia. Ele morde a sopra, digamos assim. Ele diz que não está dizendo isso para negar a importância da prevenção e do controle, mas para mostrar que da mesma forma precisamos pensar nos mais vulneráveis. A pergunta é, como é pensar nos mais vulneráveis? Se essas pessoas são mais vulneráveis, você não tem que colocar elas nas ruas para ficarem ainda mais expostas aos vírus. Essas pessoas precisam ter acesso a políticas públicas que permitam que elas fiquem em casa, né? E isso deveria ter sido algo endereçado diretamente pelo Bolsonaro e não assim, cheio de vais e volta, cheio desse vai e volta de olhar para o discurso do cara da OMS, depois dizer que na verdade ele está se preocupando com as pessoas, justamente nesse sentido de se justificar e de se autopromover ainda assim, né? E se defender em cadeia nacional. Aí ele vai dizer, essa tem sido a minha preocupação desde o princípio. Ele insiste em dizer que a preocupação dele era essa. Então, o que ele está fazendo é dizer que pedir para as pessoas irem trabalhar, fazendo essa conexão com os discursos anteriores. Era porque ele estava defendendo as pessoas, porque elas não podem ficar sem nada na mesa. Mas elas, de fato, não devem ficar ainda mais vulneráveis, mas para isso o governo deve estabelecer políticas públicas. Ou seja, ele deveria sancionar o quanto antes a renda básica universal de no mínimo R$600, o que ele ainda não fez até agora, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, né? E aí ele insiste, o que será do camelô, do ambulante, do vendedor de churrasquinho, da diarista, do ajudante de pedreiro, da caminhoneira e dos outros autônomos, com quem venho mantendo contato durante toda a minha vida pública. Então ele se aproxima dessa base, desse grupo de pessoas com quem ele diz que sempre manteve contato, perguntando sobre elas, mas na verdade, essa pergunta não é uma pergunta retórica, ele sequer devia estar colocando essa pergunta no pronunciamento, porque é ele quem tem que responder isso. Eu faço essa pergunta, eu como cidadã faço essa pergunta, o vendedor de churrasquinho, a diarista, o ambulante, o camelô fazem essa pergunta para ele, e é ele quem responde. Então, nesse sentido, ele poderia ter tido um discurso muito mais objetivo, né? De já trazer o que são essas ações, ao invés de se justificar, de se defender, ainda que nesse tom que não fica chamando de gripezinha e tal. Aí ele vai dizer, então, o que é isso, né? Que ele vai fazer. Por isso, determinei ao nosso ministro da Saúde que não poupasse esforços apoiando através do SUS todos os estados do Brasil, aumentando a capacidade da rede de saúde e preparando-a para o combate à pandemia. Então, ele já usa a palavra pandemia, que, né, ele tem feito isso ao longo desse discurso todo, não chamou de gripezinha. Aí ele vem agora para ser mais objetivo. Assim, estão sendo adquiridos novos leitos, já com respiradores, equipamento de proteção individual, kits para testes e demais insumos necessários. Então, ele traz o que são esses itens. Poderia ainda ser mais objetivo, dizendo em quantidade, número, investimento em dinheiro, quanto que é isso. Ele não fez, mas ele já foi mais objetivo aqui. Determinei ainda ao nosso ministro da Economia que adotasse todas as medidas possíveis para proteger, sobretudo, o emprego e a renda dos brasileiros. Então, ele quer manter emprego e renda. Vamos ver se ele vai dizer como isso. Fizemos isso através de ajuda financeira aos estados e municípios. E aí, o que é essa ajuda financeira? Ele vai dizer linhas de crédito para empresas, auxílio mensal de R$600 aos trabalhadores informais e vulneráveis. Só que ele disse isso ontem e ele não tinha sancionado ainda. Então ele já está contando com o ovo da galinha antes desse ovo sair do cu da galinha, não é mesmo? Porque depende dele. E ele não tinha assinado ainda. E hoje, que é o dia seguinte, ele também ainda não assinou. Até agora, né? Pode ser que assine ainda hoje, dia 1º de abril. Mas não sabemos. Entrada de mais de 1,2 milhão de famílias no programa Bolsa Família. E aqui, é claro, a gente tem toda uma reflexão sobre o que vinha sendo feito no programa Bolsa Família, com cortes de bolsas e agora a retomada dessas bolsas. Como é que funciona isso, né? Adiamos também o pagamento de dívidas dos estados e municípios, só para citar algumas das medidas adotadas. Além disso, no dia de hoje, em comum acordo com a indústria farmacêutica, decidimos adiar em 60 dias o reajuste de medicamentos no Brasil, que é um absurdo aí que estava sendo previsto. Aí ele volta, temos uma missão, salvar vidas sem deixar para trás os empregos. Então ele de novo retoma essa tecla, veja, ele não descola a questão da saúde com a questão dos empregos, como se elas fossem uma binariedade, cuida de um e não cuida de outro, sabe? Se as pessoas ficam em casa, então eu não tenho como cuidar da economia, porque essas pessoas têm que trabalhar para dar certo, sem pensar alternativas no meio desse caminho, né? É claro, de novo, ele apontou o que supostamente vai ser feito, estamos aguardando e vamos ver se vai sair, né? Por um lado, temos que ter cautela e precaução com todos, principalmente junto aos mais idosos e portadores de doenças pré-existentes, e aqui ele reforça o que ele já havia dito antes, né? Ele só coloca de novo esse lugar, ele destaca que esse é o maior cuidado. Por outro,
Temos que combater o desemprego que cresce rapidamente, em especial entre os mais pobres. Aí aqui a questão da relação, que me incomoda nessa relação direta com a pandemia, é porque o problema de emprego no Brasil não se deve em função da pandemia. Ele pode se agravar por conta da pandemia, mas ele é anterior ao problema da pandemia. E aí quando você junta as duas coisas, você cria esse discurso que é meio do tipo assim, gente, vai correr atrás aí, porque senão vai ficar sem emprego, então vai ser um caos. A gente sabe que a gente tem um problema econômico com a pandemia, mas o problema econômico, ele é anterior à pandemia, e esse é o problema. E aí ele diz assim, a promessa, vamos cumprir essa missão, né, de acabar com o desemprego, ao mesmo tempo em que cuidamos da saúde das pessoas. Ele não tem que comprometer isso. Falando assim, é como se a gente é como se ele quisesse voltar ao que ele disse antes, no discurso anterior, a essa normalidade que não existe. Então você não tem como prometer, como se estivesse numa normalidade, acabar com o tal desemprego. Ele não tem como cumprir essa missão neste momento, considerando o que é que a gente está vivendo. Ele tem que pensar em políticas públicas que apoiem para que empresas não quebrem, para que as pessoas não morram de fome, em função do fato de que elas não podem sair para trabalhar, não deveriam sair para trabalhar, a não ser que sejam serviços essenciais. E aí, então, este é o ponto, ele focar nisso e não em dizer que ele vai combater o desemprego. A minha pergunta é, como é que ele vai combater o desemprego numa realidade de pandemia? Tá? E aí, na sequência, ele diz, o vírus é uma realidade. Finalmente parou de chamar de gripezinha, né? Ainda não existe vacina contra ele ou remédio com eficiência cientificamente comprovada, apesar de a hidroxicloroquina parecer bastante eficaz. Aí veja você, pode parecer que esse discurso já é muito melhor que os anteriores, na medida em que ele reconhece que o vírus existe. Qual é o problema? Ele continua dialogando com os discursos anteriores. Eles continuam valendo. Você lança para sua base, para a população, que a cloroquina resolve o problema. E aqui, ao invés de você parar de falar da porcaria da cloroquina, que não deveria estar sendo usada de maneira indiscriminada pelas pessoas que vão na farmácia e compram a cloroquina, ele diz que não tem eficiência comprovada, mas ela parece bastante eficaz. E não é eficaz, é bastante eficaz. Então veja, para quem diz que a ciência pouco importa, para quem fomenta na população a completa desconfiança da ciência, pouco importa ele falar sobre a questão da ciência, se no minuto seguinte ele vai falar que ela parece bastante eficaz. Então a gente tem um discurso que realmente morde a sopra. Ele parece que está assumindo uma realidade, mas depois ele volta a flertar com os outros discursos dele. Ainda que de maneira que pareça ser mais moderada, porque diz que o vírus é uma realidade e não chamou de histeria. Mas ele continua voltando para esse outro lugar, e eu quero frisar isso aqui porque isso é muito importante. É a lógica dele mesma, entende? Ele tá sempre jogando nos dois lados, tá entendendo? O lado de manter o que ele disse, e aqui dizendo que não, olha, mas é uma realidade. O que é que vai gravar para as pessoas que continuam seguindo ele? Entendeu? Mas ao mesmo tempo ele escapa aqui, porque as pessoas dizem, olha lá que ponderado, olha só como o nosso presidente está cuidando da população. Ele não está dizendo que não existe o vírus. Tá entendendo o jogo discursivo aqui? Aí ele vai dizer, o coronavírus veio e um dia irá embora. Infelizmente teremos perdas no caminho. Eu mesmo já perdi entes queridos no passado e sei o quanto é doloroso. Gente, não tem nada a ver. Trazer para a experiência própria, tem essa coisa da conexão com a base, com as pessoas, essa é também parte de uma lógica mais populista. No entanto, não tem nada a ver, as pessoas de fato morrem, mas numa pandemia, o problema da morte é a irresponsabilidade dos governos em tratar da melhor maneira da situação. Não é porque a gente morre, se for assim é isso, todo mundo morre mesmo, mas não dá pra entrar nessa lógica argumentativa. Todos nós temos que evitar ao máximo qualquer perda de vida humana. Sim, mas você é o presidente, então é você quem estabelece as políticas públicas que vão evitar que isso aconteça, tá? Esse é o ponto. Como disse o diretor-geral da OMS, ele de novo volta pro cara e vai dizer, todo indivíduo importa. Então ele reforça que o que ele diz tá certo sobre o cara da OMS, né? E isso é muito importante, de novo, por conta desse flerte com essas outras falas dele. Que as pessoas acreditam piamente. Ele disse a mesma coisa que o cara da OMS. Não, não é a mesma coisa. Ao mesmo tempo, devemos evitar a destruição de empregos que já vem trazendo muito sofrimento para os trabalhadores brasileiros. De novo, ele volta na tecla. Então, gente, ele não está quebrando com essa lógica, com essa, o que as pessoas vão chamar de uma gramática liberal, neoliberal, né? Ele continua fazendo isso, ele continua colocando o emprego no mesmo lugar da saúde. E, de novo, o emprego sim são importantes, mas ele está colocando tudo na mesma caixa toda vez que ele vai falar da pandemia e associando com esse discurso anterior dele, que tem a ver com a normalidade, que as pessoas precisam sair para trabalhar. Tá entendendo? Este é o ponto de colocar tudo junto, de dizer que as pessoas precisam sair para trabalhar, porque ele fica insistindo nessa tecla até hoje.
e ignorando determinações internacionais de que as pessoas precisam fazer o isolamento horizontal, tá? É disso que eu tô falando. Na última reunião do G20, nós, os chefes de Estado e de governo, nos comprometemos a proteger vidas e a preservar empregos. Assim o farei. Ele, de novo, ele continua falando isso. Mas eu quero entender como. Você vai preservar os empregos mandando as pessoas saírem para trabalhar e correndo risco de adoecer? Porque foi isso que você fez até agora. Então, é isso que vai continuar fazendo? Desde fevereiro, determinei o emprego das Forças Armadas no combate ao coronavírus. O Ministério da Defesa realizou o resgate de brasileiros na China. Ele insiste nessa narrativa de dizer que ele resgatou as pessoas. Mas você precisa entender que antes dele finalmente resgatar as pessoas, o que foi que ele fez? Negou, disse que não ia buscar. Então, como é que aconteceu isso? Então, você vai criando uma história... descontextualizando a maneira como você conduziu essa história no momento em que ela aconteceu, né? Agora as Forças Armadas atuam em apoio às áreas de saúde e segurança em todo o Brasil. Foi ativado um centro de operações que coordena as ações e 10 comandos conjuntos foram criados, cobrindo todo o território nacional. Realiza ações que vão desde a montagem de postos de triagem em pacientes, apoio a campanhas informativas e campanhas de vacinação. Ok, tá falando do papel das Forças Armadas. Os laboratórios militares entraram com força total e em 12 dias serão produzidos 1 milhão de comprimidos de cloroquina, além de álcool em gel. De novo, ele traz a cloroquina, porque ele colocou como prioridade produzir a cloroquina, embora não haja comprovação da eficácia da cloroquina. Então, por que é que ele está mandando produzir a cloroquina? Então, ele não está mudando o discurso. Ele está dizendo que não é cientificamente comprovado, mas ele reforça que é bastante eficaz. E depois ele diz uma medida, que é produzir cloroquina. Ou seja, ele mantém a mesma lógica e para a base vai dizer... Olha só o nosso presidente produzindo cloroquina porque é o que nós precisamos. Então ele não tá descartando um discurso sobre a cloroquina enquanto não for cientificamente comprovado. Tá entendendo isso? Repito, o efeito colateral das medidas de combate ao coronavírus não pode ser pior que a própria doença. E ele retoma essa coisa da economia. O efeito colateral das medidas de combate não pode ser pior que a própria doença. Então ele, de novo, coloca em xeque, porque é uma frase genérica, mas você associa esses discursos todos que estão relacionados à economia, então ele, de novo, questiona o isolamento horizontal, dessa vez de maneira indireta, com a possibilidade de dizer, não foi isso que eu disse, porque ele não fala isso diretamente. Você faz inferências para chegar a essa conclusão, e é com base nessas inferências que depois ele vai dizer, não foi nada disso do que eu disse. A minha obrigação como presidente vai para além dos próximos meses. Ele volta, é a mesma coisa da economia isso. Preparar o Brasil para sua retomada, reorganizar a nossa economia e mobilizar todos os nossos recursos e energia para tornar o Brasil ainda mais forte após a pandemia. E aqui ele desconsidera falar que nós não vivemos uma normalidade. Então esse resgate do Brasil depois da pandemia, ele é lento, é preciso a gente trazer um grau de realidade na compreensão do que é o problema, de como é que os outros países têm inclusive lidado com isso, do quanto essa discussão ela é importante para todos os países, porque tá todo mundo se batendo em como vai ser a vida das pessoas depois da pandemia. Se vai ser a mesma ou se não vai. Se reflete, inclusive, hoje sobre o quanto ela será diferente. Então, ao invés de ficar dizendo que ele vai mobilizar recursos para reorganizar a economia... Quais são as medidas práticas para isso, considerando que o mundo está mudando rapidamente em função da pandemia? Aproveito a oportunidade para me solidarizar e agradecer o empenho e sacrifício pessoal de todos os profissionais da saúde, da área de segurança, caminhoneiros e todos os trabalhadores de serviços considerados essenciais. Ele citou os caminhoneiros aqui algumas vezes, são importantes para ele, né? É uma base dele. Que estão mantendo o país funcionando, bem como aos homens e mulheres do campo que produzem nossos alimentos. Com esse mesmo espírito, agradeço e reafirmo a importância da colaboração e a necessária união de todos num grande pacto para a preservação da vida e dos empregos. Parlamento, judiciário, governadores, prefeitos e sociedade. Deus abençoe nosso amado Brasil. O problema desse discurso é que, por exemplo, nessa oração final, ele vai chamar as pessoas para uma união necessária como se ele fosse o agregador, quando na verdade era ele quem estava difamando os governadores e brigando e estimulando a briga entre os governadores de estado porque não estava fazendo do jeito que ele queria. Então ele congrega os governadores e todos os poderes para juntos atuarem, mas hoje de manhã ele foi lá e publica um tweet que vai contra essa postura de união. Então é um discurso morde-a-sopra, gente. Ele saiu de diretamente atacar, no sentido de atacar os governadores diretamente, então ele fala da união, mas ele faz uma outra coisa. Assim como ele fala que a cloroquina não foi comprovada a eficácia, mas depois ele insiste que está produzindo cloroquina. Vocês estão compreendendo? Que fala que o vírus é uma realidade, mas o problema dos empregos, o que a gente faz. Então ele
não fala em isolamento horizontal e o discurso dele dialoga com a manutenção do isolamento vertical, porque esses eram os discursos que ele produzia antes, e esse pronunciamento dele dialoga com essas outras falas dele. A gente precisa entender que discursos, textos, eles não são isolados, eles têm contexto, e esse texto do Bolsonaro dialoga com as outras coisas que ele vinha dizendo. Então, por mais que ele não tenha sido diretamente embativo com governadores, ou diretamente indicando a cloroquina, ou diretamente falando que a pandemia é menos importante que a economia, ele não fez isso diretamente dizendo essas palavras, mas ele indiretamente mantém os discursos de antes, inclusive da questão da OMS, porque ele ignorou uma parte fundamental daquilo que disse o diretor da OMS. Então, de novo, muita ponderação. Eu vejo os jornais dizendo discurso moderado, discurso menos tenso, mas vamos olhar para esses conteúdos, a articulação desse conteúdo, desse pronunciamento com outros pronunciamentos que ele deu, porque eles conversam muito entre si. E não é só o do Bolsonaro que faz isso, os discursos em geral conversam entre si. E nesse caso isso é fundamental para a gente entender o contexto da produção desse pronunciamento, porque existem outros que foram feitos antes desse, que conversam com esse. Chega um vídeo longo, que vai ter poucas edições, viu, gente? Porque não tô podendo fazer essas edições hoje, tô numa fase de trabalho intensa, mas eu queria trazer essas observações para vocês. Um grande beijo, curtam, compartilhem, divulguem, e é isso. Um beijo, tchau, tchau.